Bares não pedem documento e descumprem a lei. Dermatologista dá dicas para a chegada do frio. A importância do trabalho voluntário da ONG Hospitalhaços. Está no ar o TJ PUC. Reduzir ou não a maioridade penal? Essa decisão tem sido tema de debate nas ruas. No Senado, 3 propostas querem reduzir a idade mínima para julgar menores infratores. A redução da idade mínima ainda causa polêmica e poucas pessoas sabem ao certo o que isso significa. Eu realmente não tenho uma opinião formada. Não sei te falar, mas eu sou a favor. Contra. Eu sou a favor. A PEC 74 estabelece que nos casos de crime com intenção de matar e roubo seguido de morte, os maiores de 15 anos podem ser julgados como responsáveis. A PEC 83 prevê que a maioridade civil e penal será estabelecida a partir dos 16 anos, tornando o voto também obrigatório a partir dessa idade. E a PEC 33, que tem recebido maior atenção da mídia, prevê a criação de leis complementares para julgar jovens a partir dos 16 anos. Para a advogada Maria Conceição Amgarten, especialista em direito civil, a redução da maioridade penal não é a solução para a violência. É que a sociedade ela quer uma resposta. Por quê? Porque ela vive um estado de insegurança. Porém, essa resposta não vai ser trazendo uma penalidade maior e colocando esses menores em sistemas prisionais que vão torná-los, na verdade, formados no crime. O cenário político é um fator importante na discussão desses projetos. Em um ano pré-eleitoral, a segurança pública preocupa as autoridades. O problema é que a redução da maioridade penal representa uma solução rápida, mas muitos especialistas criticam a efetividade dessa ação. Se quer uma solução mágica e se imagina que essa solução mágica seja realmente a redução. E a sociedade, iludida com isso, vem pleiteado a redução. A advogada alerta ainda que o índice de crimes praticados por menores não é tão elevado como se divulga e não chega a 10% do total de ocorrências. Hoje, os menores condenados são encaminhados para a Fundação Casa, antiga FEBEM, que possui mais de 9 mil jovens internados. Se essas fundações, casas, tivessem uma preparação pedagógica melhor, que se preocupasse realmente com uma reinserção desse menor na sociedade como cidadão, na verdade, isso seria muito mais eficaz. E agora vamos ao vivo com a repórter Caroline Roque, que está com um advogado que tem outra opinião. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos. Estou aqui com o advogado Bruno Boccoli. Bruno, por que a redução da maioridade penal gera tanta polêmica? Porque ela envolve a questão de menores, de pessoas menores de 18 anos e que, portanto, são tidas como incapazes, como sem condição de avaliar se o que cometeram é crime ou não, é certo ou é errado. Há essa discussão que vem de há muito tempo. Então, isso tem gerado muitas discussões por conta da efetividade dessas medidas, dessa redução em si. E quais são os benefícios, então, para a sociedade com a aprovação de uma das 3 PECs? Bom, são 32 PECs, e 3 que são chamadas a atenção, que são mais efetivas. Muitas das PECs são ruins, mas essas 3, qualquer uma delas, se aprovadas, os benefícios se tratam da satisfação para a sociedade diante desses crimes que muitas vezes chocam a sociedade, as famílias envolvidas, que muitas vezes são destruídas por atos de pessoas que serão julgadas, que lhes serão impostas medidas socioeducativas e dali a 3 anos serão tidas como reabilitadas. O tratamento diferenciado para o mesmo ato, crime ou medida socioeducativa, é que tem causado essa discussão e que pode ser atingido a satisfação da sociedade no caso de aprovação das PECs. Obrigada, Bruno, pela participação. De volta aos estúdios. Obrigada, Caroline. 2 anos depois da lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores, os bares continuam sem pedir o documento. Vários bares, tem muito menor de idade, eles acabam bebendo mais e pegam o carro depois e sempre acontece algum acidente. O que a jovem Letícia não sabe é que foi criada uma lei para proteger os adolescentes. A lei proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, exigindo que os estabelecimentos peçam um documento para provar a idade do cliente. Mas o mesmo não acontece em bares como este no bairro do Cambuí. Sempre que eu vim aqui, eu entrei sem eles pedirem o RG, desde a primeira vez.
Por outro lado, alguns bares cumprem a lei à risca. É o caso deste, a poucos metros do outro. A gente sempre pede o documento, porque é uma questão de responsabilidade mesmo, tanto com a gente quanto com quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai servir. A gente não quer que aconteça nada de errado com nenhum, e a gente sabe que a bebida altera muitas pessoas, então é muito importante. O diretor do Departamento de Controle Urbano, Moacir Martins, conversou com a gente para explicar como funciona a fiscalização dos bares em Campinas nos seus diversos setores. A prefeitura tem um maior enfoque na segurança, tá? Para constatar que um lugar que tenha a presença de público, aquele público esteja num lugar seguro. A Vara de Infância e Juventude vai acompanhando a gente, verifica se tem presença de menor, se vende bebida alcoólica para menor. Para denunciar quem não cumpre a lei, entre em contato com a Vara de Infância e Juventude, com dados que aparecem no vídeo. Já pensou em enriquecer o seu currículo viajando? Mesmo com pouco tempo, estudantes fazem intercâmbio e aumentam a sua bagagem cultural. Estudar no exterior deixou de ser artigo de luxo. Com o real mais forte e uma grande quantidade de opções, os brasileiros estão invadindo o mundo. A BELTA, Associação Brasileira de Educação e Linguagem, que reúne as principais instituições que trabalham nas áreas de cursos, estágios e intercâmbio no exterior, aponta que os cursos de apenas um mês, feitos durante as férias acadêmicas, são os mais procurados, principalmente pela falta de tempo. Esse é o caso da estudante de jornalismo Silvana. Como eu estava no terceiro ano, eu não podia largar os estudos e tal. Não queria parar os estudos para ter que fazer intercâmbio. Aí foi uma época boa porque foi durante as férias. E minhas férias eram de um mês, então deu certo. Júlia, gerente dessa agência, explica que apesar das viagens serem feitas nas férias, o planejamento começa bem antes. Eu não vou comprar em julho, eu vou me organizar para comprar em janeiro para ir em julho. Então, assim, é diferente a sazonalidade de compra e de embarque. Aprender outros idiomas, adquirir experiência e conhecer novas culturas pode ser um diferencial para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Intercâmbio é, principalmente, oportunidade. Nesse um mês, né, eu fiz um curso de inglês. E você colocar isso num currículo, tipo uma experiência no exterior, eu acho que é um diferencial muito grande do que eu sou formada em inglês. Eu acho que o pessoal que vai contratar vê com outros olhos quem já teve uma experiência fora do país, que é uma coisa muito mais difícil se for pensar. E para você que pensa em fazer intercâmbio, melhor preparar o bolso. Essa experiência de um mês pode custar de 8 a 15 mil reais. E no próximo bloco, esporte. Nós voltamos já. É só a temperatura cair para a gente logo sentir uma moleza. Porém, algumas pessoas deixam a preguiça de lado para se cuidar. O inverno vem chegando, e com ele, aquele friozinho que aumenta a vontade de ficar embaixo dos cobertores. Mas para muitos, esse clima não muda a rotina de se exercitar todos os dias. Esse é o caso do advogado Celso Lourenço, de 46 anos. Levanta todos os dias às 6 da manhã para levar os filhos para a escola. E antes de trabalhar, sempre caminha durante 1 hora, independente do tempo. Faz mais ou menos em torno de uns 6 meses, tá? De 6 para 7 meses, que eu comecei a fazer os exercícios físicos no período da manhã. Não é uma chuva, não é um frio que vai te inibir a fazer atividade física. Assim como o Celso, muitos não abrem mão da atividade física, até mesmo embaixo de chuva. Chuva fraca, sim, com chuva forte na academia, no frio normal, todos os dias. E você toma algum cuidado especial nesses dias? Sempre com uma blusa adequada, que retenha a chuva e não passe, vamos falar, o frio para o corpo, falar uma blusa térmica, né, até mesmo calça. E você começou por um motivo específico? Mais para obesidade, né? Emagrecer. Você toma algum tipo de precaução nesses dias a mais ou não? Não. Sai sem blusa, de short? Sai com blusa de frio, né? Quando tá frio. Quando tá calor, uma roupa mais leve. Médicos apontam que alguns problemas podem surgir sem que se perceba, como a desidratação, já que ocorre uma perda de líquidos no corpo.
A hipotermia, que é quando a temperatura cai sensivelmente e pode causar fadiga e fraqueza, além de problemas respiratórios, pois o frio enrijece a parede dos brônquios, dificultando a expansão do pulmão. Acordar cedo para encarar a malhação nos dias mais gelados pode ser uma tarefa difícil. Inclusive, o tempo úmido e o clima gelado pode ser um problema, nada que não possa ser evitado com algumas precauções. O fato de tá chovendo ou tá frio não tem contraindicação nenhuma. Você deve prestar mais atenção no tipo de aquecimento que você vai fazer, elevar a temperatura corporal para poder iniciar a atividade. E para você que pensa em começar a praticar exercícios, não esqueça de consultar um médico. Vamos agora com a previsão do tempo e alguns cuidados a serem tomados com o frio. O inverno começa no dia 21 e a gente já está sentindo as temperaturas caindo cada vez mais. E para se prevenir do frio e do tempo seco, será necessário muito agasalho. O inverno aqui na região tem essas características e a previsão do tempo para os próximos dias mostra isso. Com a entrada de massas de ar frio na região de Campinas, a mínima chega a 10 graus e a máxima não supera os 21. Há poucas chances de chuva para os próximos dias, por isso o tempo deve permanecer seco. E a Bárbara já está no estúdio com uma dermatologista que vai dar mais dicas para se proteger nesse inverno. Não é, Bárbara? É isso mesmo, Leila. E hoje nós estamos aqui com a doutora Adelaide Tomé, que vai nos contar um pouquinho sobre os efeitos que o frio causa na pele. Bom dia, doutora. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal. Na nossa pele, os problemas, especialmente nessa nossa região, são relativos mesmo a essas mudanças de temperatura, como a Leila mencionou. Pela manhã é frio, no meio do dia quente, então a pessoa se agasalha demais pela manhã e acaba passando calor ao longo do dia, a pele fica mais oleosa, a pessoa transpira mais e à noite, o frio novamente, a pessoa acaba tomando banhos muito quentes, a pele acaba ressecando e isso vai gerar uma secura na pele, especialmente nas regiões que não têm condições de repor essa oleosidade perdida com o banho, com a água quente. E lugares onde tem condições de repor oleosidade, como o couro cabeludo e a zona T, ficam oleosas, gerando então as dermatites seborreicas e os pruridos, os eczemas na pele. E qual que é um jeito legal para a gente evitar isso? Principalmente esses cuidados com o banho, você não tomar um banho tão quente e uma forma disso é ir acostumando um pouquinho ao longo da hora que você for tomar seu banho, não entre direto no box, né? Espere um pouquinho o corpo se acostumar com a temperatura ambiente, desde que você feche as correntes de ar. Então, toma um banho mais morno, sabonete só nas áreas realmente que transpiram bastante e hidratar bem a pele em seguida. A senhora tem uma dica de como hidratar a pele sem deixar melada? Exatamente, especialmente os homens e quem trabalha fora tudo que não gosta, olha, você passa da seguinte maneira um fiozinho bem nas costas e veja, com as costas das mãos, você espalha pelo corpo rapidinho. Pronto, você pode enfrentar seu dia, digitar, escrever e aqui está sequinho, sempre só com esse lado da mão. Obrigada, doutora, pela sua participação. Então, é isso mesmo, pessoal, é com vocês aí do estúdio. Obrigada, Bárbara. Em um país onde reinam Ronaldinhos, Pelés e Kakás, ser jogador de futebol quando crescer é o sonho da maioria dos meninos. As escolinhas de futebol têm um papel fundamental. É lá que eles dão os primeiros chutes. Se você perguntar para esses meninos que carreira eles pretendem seguir, a resposta provavelmente será uma só. Ser um jogador de futebol. E é nas escolinhas de futebol que esse sonho pode começar a virar realidade para esses pequenos craques. Vinícius treina aqui na escolinha do Fluminense há mais de um ano e explica de onde veio o incentivo para começar no esporte. Quando meu pai ficou falando que eu queria ser, que ele queria que eu fosse São Paulino, daí falou, começa a jogar futebol que você vai gostar, daí eu comecei a jogar, daí eu gostei. A mãe de Vinícius também apoia o garoto, mas evita pressioná-lo. Eu apoio, mas também não fico fanática achando que meu filho vai viver disso, vai ser o melhor jogador do mundo, não. Eu acho que tem que vir começar de dentro de casa, principalmente pelos pais. E não desmotivar, mesmo que não seja realmente o que ele vai ser. Enquanto ele acha que ele vai ser, a gente tem que dar esse incentivo para ele. Os garotos treinam semanalmente e a maior preocupação do treinador é que a cada treino eles aprendam cada vez mais. A escolinha do Fluminense aqui a gente foca bastante a disciplina, tanto tática, técnica e pessoal também. Então a gente procura estar fazendo um trabalho, como vocês podem ver,
de fundamentos com os alunos, preparação física também, uma parte tática. E temos no dia a dia, a gente faz jogos amistosos, também temos campeonato. Daniel também comentou sobre o vínculo com o Clube Carioca e a possibilidade de algum aluno que se destaca entrar para a base. A gente tem uma categoria de base. Se a gente vê algum aluno que tem um potencial alto assim, para o esporte e tal, aí a gente pode estar com essas disciplinas, com esse todo o desenvolvimento, a gente pode estar passando para o Fluminense. Mas aí depende muito deles mesmo. E ainda no futebol, o Campeonato Brasileiro dá uma pausa e vem aí a Copa das Confederações. O comentarista Júlio Hildebrand conta o que vem por aí. Bom dia, Júlio. E o Tahiti, já chegou? Já chegou sim. Bom dia, Luísa. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Tahiti já chegou, inclusive foi a primeira seleção a chegar aqui no Brasil. Tahiti, que é a seleção mais fraca da competição, é a que menos oferece perigo. Para você ter uma ideia, dos 23 jogadores que fazem parte da equipe, apenas um deles é jogador de futebol profissional. O restante se divide entre o futebol e alguma outra profissão. Então é uma seleção realmente bem amadora, né? Já a favorita é a Espanha. A Espanha, que é a atual campeã mundial, atual número 1 do ranking da FIFA. Então, essa seleção da Espanha vive um momento realmente muito bom e vem como forte candidata ao título dessa Copa das Confederações. Além dela, é claro, o Brasil que joga em casa com apoio da seleção e também vem de uma vitória importante contra a seleção francesa no último domingo, venceu bem por 3-0, então deve entrar motivado também para essa Copa das Confederações. Lembrando que o Brasil estreia amanhã, a partir das 4 horas da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. É com vocês, meninas. Obrigada, Júlio. As lágrimas se transformam em gargalhadas. A alegria toma o lugar do sofrimento. Tudo isso acontece quando um grupo de voluntários leva um pouco de brincadeiras, cor e vida aos hospitais de Campinas. Conheça agora o trabalho dos hospitalhaços. Patty Adams, O Amor é Contagioso, é o filme que conta a história de um médico que viu na alegria uma saída para o sofrimento. Seguindo o exemplo, muitos movimentos foram criados ao redor do mundo com o mesmo objetivo, como é o caso da ONG Hospitalhaços. O silêncio e as expressões fechadas dos pequenos pacientes do Hospital e Maternidade Celso Pierro logo viram sorrisos e, curiosos, eles se deixam levar pela brincadeira. Ajuda as crianças a ficar mais felizes, né? Esquecer um pouco dessa fase ruim. Eu acho que melhorou 100%, até eu também ajudou. Essa alegria, além de ajudar as crianças a enfrentarem a doença, melhora a aceitação ao tratamento hospitalar. A hospitalização ela causa uma ruptura do cotidiano, ou seja, a criança para de brincar, para de estudar, ela não faz mais o que ela fazia no dia a dia, não está com os familiares. A ação dos hospitalhaços, de voluntários, vai proporcionar que ela vivencie um ambiente saudável dentro de um espaço cheio de doença. Os doutores palhaços alegram cerca de 360 mil pessoas por ano, de crianças a idosos, e atuam em 13 hospitais da região de Campinas. Atualmente, são 430 palhaços que transformam dor em alegria. Débora é a palhaça estrelinha há 4 anos e meio, e sempre com um sorriso no rosto, diz que ser palhaça já está no sangue. Não tem palavras assim para descrever a satisfação. Às vezes tem casos tristes que eu já peguei, mas por um momento, a gente fazendo as nossas palhaçadas, ele parou de chorar e ficou rindo. É muita corrente mesmo de amor. Joelita é voluntária há 5 meses e fala do sentimento de poder levar a alegria ao hospital. Conta pra mim se existe coisa melhor do que fazer alguém rir. Não tem salário, não tem nada que pra te explicar, assim, olha, parece com isso, não tem nada. Eu amo e assim, eu espero morrer fazendo isso. O trabalho humanizador torna o ambiente hospitalar tão descontraído que é impossível não entrar na brincadeira. E Patty Adams tinha razão. Comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. Os interessados em ser voluntários podem ligar na sede da ONG, em Campinas, no telefone que está aparecendo na tela. O TJ PUC fica por aqui. Bom dia. Bom dia e até amanhã.